Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Seguir aquele que a canga é suave, seu jugo é suave, o seu fardo é leve, quando se educa, aonde deve estar sempre abrindo os seus ouvidos para que a fé penetre no íntimo, e através da prática desta fé, que na verdade são as obras que depende do nosso exercício constante, se alcança o aperfeiçoamento da nossa fé. Nós cremos naquele que o universo tudo se formou, nós contemplamos as obras das suas mãos, não o vemos, mas cremos e sabemos que estamos sendo conduzidos por ele, aonde quando experimentamos e sabemos que mesmo que ainda não alcançando as promessas, nós não desfalecemos. A palavra diz: aqueles que não desfalecerem herdarão as promessas tanto nesta terra como na vida vindoura. E se recebe as promessas, não por, por méritos próprios, porque a nossa capacidade vem do Senhor, é pela obediência e orientação ao seu Espírito, onde ele nos ensina que não tem importância nenhuma, aonde ele nos ensina a fugir de toda vanglória. A vanglória é maligna, aqueles que pressupõem de si mesmo, aqueles que não têm a dependência do Senhor e estão sempre a fazer os seus planos, algo que vem a capacidade o Senhor nos concede de planejar, mas a palavra final é dele. A diferença daqueles que se humilham diante dele e reconhecem que ele está os orientando é que seus planos é sempre de fazer prosperar a estes. Mas aqueles que seguem aonde a palavra diz que tudo se sucede aqui, tanto a justos como injustos, até que chega o tempo de serem conhecidos entre os que servem como os que não servem. Os que servem, aonde ele já diz: eu nem vos chamo de servo, porque o servo não serve, não sabe o que o seu senhor faz. Os que seguem crendo nas suas mentiras e não dependem no Senhor, que é a verdade. O seu Espírito é a verdade, é o caminho e a vida. Ninguém vai senão por ele. Por isso, aqueles que seguem no espírito do erro, que seguem sempre crendo nas suas mentiras, mas então é chegado o tempo onde se conhece, e é justamente onde o Senhor os apanha, porque esquecem que aqui tudo por um tempo se sucede, tanto a justos como injustos. Mas então, quando é chegado o tempo de se conhecer aquilo que se semeou, e se conhece a árvore pelos seus frutos, a palavra diz. Por isso diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadi, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Porque aqui tudo é vaidade. Alguns acham que por si mesmo conseguiram, aonde é presunção maligna, queira se vangloriar na própria carne. Essa presunção, essa vanglória é maligna. Ele nos ensina como fugir da vanglória. Assim como o inútil, aquele que larga mão do arado,
não herdam o reino dos céus, assim como aqueles que ensinam as suas heresias. Mas aquele que é sábio, ele não larga a mão do arado, é o menor, está servindo com a verdade, fazendo assim, ele é grande no reino dos céus, e ele sabe que depois de haveres feito tudo, alguns fazem em troca de galardão, outros até com um coração voluntário, e assim depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque toda a nossa capacidade vem do Senhor. Tanto os bons como os maus, o Senhor permite. Tudo vem do Senhor. Não há ninguém que faça algo se não for permissão do Senhor. Lembrai-vos, até mesmo aquele que já trouxe juízo sobre ele disse sobre a vida de Jó: retira tudo que ele tem, retira sua família, deixando só a mulher, toca em tudo que ele tem e verás Sibracema. E a palavra diz que ele não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Aceitei na alegria, não aceitarei na tristeza. Disse a sua mulher, que diz que abandone esse Deus e morra. Tu fala como uma louca. Não blasfemou contra o Senhor. Ele sujeitou ao Senhor e resistiu ao diabo. E o diabo, ainda que o acusou na primeira reunião, na segunda se ausentou de Jó. E o Senhor lhe concedeu o seu galardão, aonde a palavra diz que ainda que não a sua palavra cumpre, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Mas nós devemos sempre estar focados. A nossa alegria é o nome escrito no livro da vida e a terra prometida que havemos herdar. Ele ainda nos concede o galardão terreno para que o seu nome seja glorificado e para envergonhar aqueles que acusaram injustamente aquele que anunciava com sinceridade a sua verdade. Mas a palavra diz que nós devemos sempre ter em mente, segundo a oração de Abacuque: todavia me exaltarei e alegrarei na minha salvação, o nome escrito no livro da vida. Ainda que não haja vacas nos currais, as malhadas, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, todavia alegrarei e exultarei na salvação, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Aleluia! Ali é onde os santos, juntamente com o santo que nos conservou até o último dia, com o selo do Espírito, cartas invioláveis que não se retrocede, endereçadas ao Deus Altíssimo, aonde haverá júbilo nas mansões celestiais, assim como ele preparou um lugar para aqueles que ele ama e depositam a confiança, haverá um lugar para os desobedientes e que negaram a sua verdade, onde o seu verme não se queima e haverá choro e ranger de dentes. Assim nos diz o Senhor.